Imagine se classificar para a Copa do Mundo, passar por eliminatórias difíceis, garantir uma vaga entre as melhores seleções do planeta e descobrir que o maior desafio talvez não esteja dentro do estádio, mas fora dele. No decorrer da Copa do Mundo de 2026, uma seleção vive uma situação que nenhuma outra enfrenta da mesma forma: o Irã. Uma das equipes mais tradicionais da Ásia chega ao torneio cercada por dúvidas que vão muito além do futebol. Seu país está no centro de uma das maiores tensões geopolíticas do mundo. A relação com os Estados Unidos é marcada por décadas de conflitos, sanções e desconfiança. E agora, justamente os Estados Unidos serão o principal palco da Copa do Mundo 2026. Mas o que isso significa para os jogadores iranianos, para os torcedores, para a própria FIFA? E mais importante, o que acontece quando a geopolítica invade o maior evento esportivo do planeta? Porque para o Irã, a Copa do Mundo de 2026 já começou, e ela começou muito longe das 4 linhas. Para entender por que a participação iraniana desperta tantas dúvidas, precisamos olhar para o cenário atual. Nos últimos anos, as tensões no Oriente Médio voltaram a crescer. O Irã ampliou seu protagonismo regional, Israel intensificou suas ações militares e os Estados Unidos continuaram envolvidos direta ou indiretamente em diversos episódios da região. O resultado é um cenário de instabilidade que frequentemente ultrapassa as fronteiras dos países envolvidos. E quando conflitos internacionais se intensificam, seus efeitos raramente ficam restritos aos campos de batalha. Eles chegam à diplomacia, à economia, à circulação de pessoas e, às vezes, até ao esporte. É importante lembrar que a seleção iraniana não tem qualquer responsabilidade pelos conflitos políticos envolvendo seu país, mas historicamente, atletas e equipes nacionais acabam carregando o peso simbólico das nações que representam. A relação entre Estados Unidos e Irã não começou ontem. Ela atravessa quase meio século de crises, rupturas diplomáticas e disputas de influência. O ponto de virada aconteceu em 1979. Naquele ano, a Revolução Iraniana derrubou a monarquia apoiada pelos Estados Unidos e transformou completamente o país. Pouco depois, a crise dos reféns na embaixada americana em Teherã aprofundou ainda mais a ruptura entre os dois governos. Desde então, as relações entre Washington e Teherã passaram a ser marcadas por sanções econômicas, confrontos indiretos e momentos constantes de tensão. Mas curiosamente, em diversos momentos, o futebol serviu como uma ponte entre os dois países. O exemplo mais conhecido aconteceu na Copa do Mundo de 1998. Estados Unidos e Irã se enfrentaram na França em uma partida carregada de simbolismo. Antes do jogo, os jogadores trocaram flores, posaram juntos para fotografias e protagonizaram uma das imagens mais marcantes da história das Copas. Por algumas horas, o futebol conseguiu fazer algo que a diplomacia raramente conseguia: criar um espaço de convivência entre dois adversários históricos. Mas o mundo mudou muito desde então. As tensões permanecem, os conflitos continuam e a Copa de 2026 acontece em um contexto muito diferente daquele vivido em 1998. Talvez por isso a presença do Irã no torneio desperte tantas perguntas, especialmente porque desta vez os jogos acontecerão em território americano. Dentro de campo, o Irã chega à Copa como uma das seleções mais fortes da Ásia. A equipe conquistou sua vaga no Mundial como tantas outras, mas fora de campo sua preparação tem sido completamente diferente. Em uma decisão incomum para uma Copa do Mundo, a seleção iraniana não estabeleceu sua base principal nos Estados Unidos. A equipe escolheu ficar em Tijuana, no México, próximo à fronteira americana. Oficialmente, a mudança foi apresentada como uma solução logística, mas ela também aconteceu em meio às incertezas envolvendo vistos e a deteriorização das relações entre Washington e Teherã. O resultado é uma situação inédita. Uma seleção que disputará partidas nos Estados Unidos, mas que está hospedada fora do principal país sede. Os jogadores receberam autorização para entrar nos Estados Unidos, mas nem todos os integrantes da delegação tiveram o mesmo destino. Segundo autoridades americanas, membros importantes da estrutura administrativa da equipe ainda aguardavam autorização para entrar no país às vésperas do torneio.
Entre eles estavam dirigentes responsáveis pela organização e pela comunicação da seleção. Enquanto os atletas recebiam seus vistos, parte da estrutura que sustenta a equipe permanecia em compasso de espera. Uma situação que a Federação Iraniana classificou como politização do processo. Mas talvez o episódio mais sensível envolva os torcedores. Dias antes da estreia do Irã, a Federação Iraniana afirmou que a FIFA retirou sua cota oficial de ingressos para as partidas da equipe disputadas em território americano. Tradicionalmente, cada seleção recebe um percentual dos ingressos para distribuir aos seus torcedores. Segundo a entidade iraniana, milhares de pessoas que planejavam acompanhar a equipe foram afetadas pela medida. A situação gerou críticas e ampliou a percepção de que a política está interferindo diretamente na experiência esportiva. A FIFA afirma estar trabalhando para encontrar soluções compatíveis com as restrições legais e migratórias existentes, mas para muitos iranianos o sentimento é de incerteza, porque pela primeira vez uma Copa do Mundo parece estar sendo disputada não apenas nos gramados, mas também nos consulados, nos aeroportos e nas fronteiras. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se até uma seleção classificada para a Copa enfrenta dificuldades para organizar sua participação, o que acontece com os milhares de torcedores que sonham em acompanhá-la? O Irã conseguirá disputar a Copa do Mundo de 2026? A resposta mais provável é sim. Neste momento, não existe qualquer indicação oficial de que a seleção iraniana será impedida de participar do torneio. A FIFA mantém o compromisso de garantir a presença de todas as equipes classificadas, e os Estados Unidos, como país sede, assumiram obrigações internacionais relacionadas à realização da competição. Mas talvez essa não seja a pergunta mais importante, porque o debate nunca foi apenas sobre jogar ou não jogar. A questão é em quais condições essa participação acontecerá, com quais obstáculos, com quais restrições e sob qual clima político. Pela primeira vez em muitos anos, uma seleção chega à Copa carregando não apenas expectativas esportivas, mas também o peso de uma crise internacional em andamento. E existe uma ironia nessa história, porque enquanto governos discutem sanções, fronteiras e interesses estratégicos, milhões de torcedores enxergam apenas um jogo, 90 minutos, uma bola, 11 jogadores de cada lado. Talvez seja justamente aí que esteja a força do futebol e também a sua fragilidade.